Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Espero que sim. Vamos lá continuar nossas aulas. Lembra que estávamos falando dos animais, as características gerais dos animais, né? E dividimos os animais em animais invertebrados e animais vertebrados. De início, como a gente está falando da escala evolutiva, nós começamos com os animais invertebrados. Falamos das características gerais dos animais. Falamos dos animais, as diferenças dos animais invertebrados para os animais vertebrados, e começamos a falar de cada filo, né? Começamos com os poríferos, com as esponjas, né? Espero que vocês tenham lembrado, senão vamos pegar aquele material que eu deixei com vocês e dar uma lida, dar uma relida aí, dar uma relembrada. Então, estamos continuando nessa escala evolutiva, tá? Começamos com os poríferos e agora nós vamos para os quinidários. Bom, preparei uma apresentação bem legal para vocês, espero que vocês gostem, tá? Vou passar agora essa apresentação, a gente vai conversando, e qualquer dúvida, anota aí qual é a dúvida, e depois a gente marca uma videoaula para a gente estar tirando essas dúvidas, tá? Bom, como eu falei para vocês, vamos falar agora do filo quinidário ou dos quinidários. Nessa imagem, nós temos dois tipos de filos, tá? Nós temos as águas vivas, de um lado, e nós temos os pólipos, do outro. Bom, então a gente vai estar falando um pouquinho mais das características de cada um. Bom, eles são animais invertebrados aquáticos, sendo que 99% deles são marinhos, ou seja, nós vamos encontrar no mar, tá bom? Eles são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva, né? Lembra que a gente está falando de evolução? Ok, então eles são os primeiros a apresentar essa cavidade digestiva. Eles possuem a simetria radial, possuem tecidos nervosos e musculares, mas eles não possuem órgãos. É bom lembrar disso. Tia Ju, eles possuem os quinidários possuem órgãos? Não, eles não possuem órgãos, mas eles possuem tecido nervoso e tecido muscular. E onde que ficam esses tecidos nervosos e musculares? Ficam ao redor de todo o corpo. Então, cada partezinha do corpo, você vai encontrar um tecido nervoso e pode encontrar também um tecido muscular. Tudo bem? Eles não possuem sistema respiratório, circulatório e nervoso. Então, a respiração e a excreção ocorre por difusão, que acontece em toda a superfície do corpo deles, tá? Os quinidários, eles podem apresentar reprodução assexuada e sexuada. Nós falamos também sobre isso, como é que acontece a reprodução assexuada e sexuada. Mas na frente a gente vai estar explicando de novo um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Existem duas formas de quinidários, que são os pólipos e as medusas, tá bom? Nessas duas imagens nós temos, na imagem de cima, nós temos um recife de corais, né? Vários tipos de pólipos, tudo bem? Pode ver que tem vários pólipos diferentes, tamanhos diferentes, né? Com formas e cores diferentes. E na imagem abaixo, nós temos as medusas, né? As águas-vivas, tudo bem? Então, elas já têm uma estrutura diferente. Então, nós temos essas duas formas, esses dois tipos de quinidários. Bom, falamos do início que eles são os primeiros animais a terem uma cavidade digestiva, né? Então, o sistema digestivo deles, né, tanto do pólipo quanto da medusa, é um sistema digestivo incompleto. Tia, por que a gente chama sistema digestivo incompleto? Porque eles possuem uma boca, mas eles não possuem ânus, tá? Então, todo alimento entra e sai pelo mesmo orifício, no caso, a boca. E eles têm uma cavidade gastrovascular. Então, eles não têm um intestino, não têm um estômago, eles têm uma cavidade gastrovascular, tá? O alimento, como eu já falei, ele entra e sai pelo mesmo orifício, ou seja, o alimento que não é digerido, ele é liberado pela própria boca,
Outra coisa legal de se lembrar e de se saber é que os quinidários, eles são carnívoros. Eles comem pequenos crustáceos, eles comem peixes, tá? Eles comem vermes, tá bom? E esses alimentos, eles são capturados pelos tentáculos. Então, os tentáculos dos nossos quinidários, né, dos pólipos e da medusa, eles servem também para captura dos alimentos, tá? Eles servem tanto para locomoção quanto para captura dos alimentos. Tudo bem? Na imagem, nós temos a imagem de uma medusa e de um pólipo, e você pode ver que os dois possuem bocas, tentáculos e cavidade gastrovascular, certo? Então, se perguntarem para vocês se os quinidários possuem sistema digestório, digestivo, você vai dizer que sim. Mas se perguntarem, é sistema digestivo completo? Não, é incompleto. Por que ele é incompleto? Porque ele apresenta boca, mas não apresenta ânus. Então, o alimento entra e sai, né? O alimento que não foi digerido, não foi absorvido pela mesma cavidade, pela boca, tá bom? Então, vamos lá. Nessa imagem a seguir, nós temos uma imagem que mostra bem detalhadamente como acontece a digestão, né? Nós temos nessa imagem maior, nós temos uma hidra, né, um pólipo, e nós temos uma setinha que mostra que o alimento, né, entra pela boca, na cavidade gastrovascular, né? Existem umas enzimas que são secretadas pelas células da camada interna, e essas enzimas, elas vão digerindo esse alimento, né? Vão estraçalhando esse alimento, quebrando esse alimento, né? Gostaria também de lembrar que eles não possuem dentes, então eles precisam dessas enzimas para diminuírem o tamanho do alimento, né? Para ajudar a digerir. E o que eles não conseguem digerir, eles liberam. Mas eles liberam por onde? Pela boca, tá bom? E nessa imagem colorida, nós temos um pólipo, né? Se alimentando de um pequeno crustáceo, tá bom? Então, vamos falar dos pólipos, né? Vamos falar dessas diferenças de quinidários, né? Eu gostaria de lembrar para vocês que nós estamos falando da diferença, mas não falamos ainda da quantidade de quinidários que tem, da quantidade de pólipos e da quantidade de medusas, tá? Então, olha só, temos que lembrar as características físicas, tá? Os pólipos, eles são quinidários que vivem fixo às rochas e que apresentam poucos movimentos. Normalmente, os pólipos são os corais, né? Os corais que nós encontramos no fundo do mar eles são compostos de pólipos, né? De pólipos de várias espécies diferentes. Esses pólipos, eles se movimentam lentamente, né? Digamos que eles se movimentam de uma forma muito tranquila, muito calma, tá? E esses movimentos de locomoção, eles são chamados de médio-palmas ou cambalhotas. E como que eles fazem isso? Nós temos uma imagem embaixo, né, abaixo do slide, que mostra como que acontece essa cambalhota, como que acontece esse movimento. Na primeira imagem dessa figura, nós temos um pólipo, né, com os seus tentáculos para cima, né, acima. Então, esses tentáculos são os que auxiliam nessa movimentação. Quando ele está com o tentáculo para cima, ele está fixo na rocha. Se ele precisa se locomover, ele vai se locomovendo de uma forma bem tranquila e bem devagar. Ele coloca seus cílios, ele vai levando os seus cílios até o substrato, até a rocha. Quando os cílios tocam a rocha, ele solta a sua base, né? Digamos que o seu pé, e vai virando para o outro lado, até essa sua base, esse seu pé, tocar de novo o substrato e ele consegue se reerguer, tá bom? Então é um movimento bem lento, bem tranquilo. Mas eles poucos se movimentam, né? Eles não sentem muito essa necessidade de se alimentar
tão grande. Então, os pólipos, eles são pouco, como é que se diz? Eles ficam mais na rocha, né? E outra coisa, os pólipos, eles têm que ficar firmes, tá bom? Então, eles vão estar sempre na rocha, tá? Mesmo se ele se movimentar, ele se movimenta tocando o substrato, tocando a rocha. Diferente das nossas amigas medusas, né? As medusas, elas possuem uma forma parecida com de um guarda-chuva, como as águas-vivas. Quando a gente fala em quinidário, quando a gente fala em medusa, a gente lembra muito das águas-vivas, tá? Digamos que a nossa referência às águas-vivas. Elas passam a maior parte do tempo flutuando no mar. Então, diferente dos pólipos, elas não ficam fixas em algum lugar, elas ficam flutuando no mar. Mas elas também podem se deslocar expulsando jatos de água pela contração do corpo que impulsiona no sentido oposto, tá? Ela também utiliza esses tentáculos dela para auxiliar essa expulsão dos jatos, né, essa deslocação dela, elas utilizam os tentáculos para isso, mas também elas utilizam os tentáculos para quê? Para capturar o alimento, tá? Esses tentáculos, eles possuem umas enzimas que elas neutralizam as suas presas, né? O seu alimento, né? Ela deixa esse alimento paralisado. Então, quando ele fica paralisado, ela vai lá e leva até a boca. Lembrando que esses tentáculos, eles são perigosos para a gente, para nós seres humanos, tá? Quando eles tocam a nossa pele, elas podem queimar e causar até umas alergias. Então, assim, elas são lindas, as águas-vivas são belíssimas, as caravelas são lindíssimas, mas elas são extremamente perigosas, tá? Então, assim, não podemos tocar esses tentáculos delas, eles causam lesões grandes para a gente, tá bom? Vamos falar um pouquinho da reprodução desses quinidários. Eles têm a reprodução assexuada e têm a reprodução sexuada. Lembra que eu falei da diferença da reprodução assexuada para reprodução sexuada? Espero que não tenha esquecido, tá? Então, na reprodução assexuada, nós não precisamos de gametas, tá bom? Ele é feito com um único indivíduo, né? No caso, uma hidra adulta, por exemplo, como tem na imagem aí acima. E o que acontece? Brota dela um pequeno broto, uma pequena hidra. Quando essa hidra cresce, né? Quando esse broto cresce e ele já consegue se alimentar, digamos assim, sozinho, ele se desprende. Ele se desprende, cai no substrato. Lembra que eles ficam fixos? Não esqueça disso. Ele cai no substrato e cresce. E com isso ele vai se reproduzindo, vai formando até uma colônia de hidras, tá? Então essa é a forma assexuada, por brotamento ou por fragmentação. A fragmentação é quando ele libera um pedaço dele, né? Ele libera normalmente são as hidras, né? As medusas, elas soltam uma pequena medusa, elas formam dentro dela e soltam, né, a fragmentação. E nós temos a reprodução sexuada. Nessa reprodução sexuada, ela acontece com a formação de gametas. Eu preciso de uma hidra feminina e de uma hidra masculina, né? Eu preciso do gameta feminino e do gameta masculino. O gameta masculino, o espermatozoide, o gameta feminino, o óvulo. Então, eu preciso desses dois gametas. E o que acontece? Normalmente, a fecundação, a fecundação pode ser interna ou externa, tá? No caso da imagem que nós temos aí, nós temos a fecundação interna. Então, o macho, né, ele libera o espermatozoide, esse espermatozoide, né, a hidra macho libera o espermatozoide, a hidra fêmea recebe esse espermatozoide fecunda o óvulo, né, aparece o embrião, né, vira o embrião, né, fecunda, o óvulo fecundado vira o embrião, esse embrião é liberado na água, tá bom? Até ele vira um pequeno pólipo, ele cai no substrato, tá? E assim que ele cai no substrato, ele se desenvolve.
tá bom? Lembrando que a hidra, ela fica fixa, né? Os pólipos, eles ficam fixos no substrato, tá? Então, essas são as duas formas de reprodução. Mas, no caso das medusas, nós temos as duas reproduções. Ela tem as duas fases, tanto a fase assexuada quanto a fase sexuada, que vamos ver a seguir. Nesse tipo de reprodução, né, onde temos reprodução assexuada e sexuada, nós chamamos de alternância de geração. Na primeira imagem, nós vemos um pólipo, né? Na realidade, 3 pólipos, né? Nós vemos, parece uma árvore. E no quarto pólipo, né, nessa quarta imagem, nós vimos que ele tem pequenas medusas dentro dele. Então, ele libera essas pequenas medusas, né? E quando essas medusas, elas crescem, se tornam medusas jovens, né? Elas se reproduzem, tá? Como que elas se reproduzem? A medusa feminina libera o óvulo feminino, né? O óvulo, gameta feminino, desculpa. A medusa masculina libera o espermatozoide, que é o gameta masculino. Esse gameta masculino, espermatozoide, fecunda o gameta feminino, fecunda o óvulo. Nisso, se desenvolve, né, o óvulo se desenvolve, né, o embrião se desenvolve e vira uma larva. Essa larva cai no substrato, cai na rocha e se desenvolve uma hidra, tá? Um pólipo. Então, como que funciona a alternância de geração? Ele é um pólipo que produz a medusa se reproduz com outra medusa, tá? E dessa reprodução nasce um novo pólipo, tudo bem? Então, nos quinidários, né, nas medusas, nós temos a alternância de gerações. Então, ela se reproduz tanto de forma assexuada como de forma sexuada. Tudo bem? Podemos continuar? Olha, se surgir alguma dúvida, como eu já falei, vocês entram em contato comigo, tá? Para eu estar explicando bem direitinho para vocês. Tudo bem? Vamos continuar? Bom, nessa imagem, nós temos alguns tipos de quinidários, alguns exemplos de quinidários. Nós temos as águas vivas, as caravelas, nós temos a hidra, nós temos um coral maravilhoso, nós temos tem vários exemplos de quinidários, vários tipos de pólipos. Nós temos um pólipo vermelho, nós temos o coral cérebro, né, que é um tipo também, é um tipo de pólipo. Nós temos a gorgônia, então assim, nós temos vários exemplos de quinidários, tá? Como nessa imagem eu falei de corais, a gente falou de quinidários, vamos falar um pouquinho deles, assim, de algumas curiosidades, de algumas características bacanas. Falar de quem? Dos corais. Um recife de corais ele é coberto por milhares de pólipos. Eles possuem importante função ecológica. Além da sua atividade filtradora, eles servem de abrigo e alimentos para diversos animais aquáticos, tá? Em cada 4 espécies marinhas vivem nos recifes de corais. Então, nessa imagem, nós podemos ver o peixe palhaço nas anêmonas. As anêmonas são um tipo de pólipo, né? Então, os corais, eles são fundamentais. A preservação dos corais, eles são as casas dos peixes, a casas de várias espécies marinhas, né? Então, por isso que devemos tomar muito cuidado. Temos que preservar os corais, né? Porque eles são berços, eles são casas de vários animais marinhos. E os corais, nada mais, nada menos, que são cobertos por milhares de pólipos nas rochas, né? Então, assim, podemos ver nessa imagem abaixo vários peixes nadando, vários pólipos nas rochas. Então, assim, é algo belíssimo de se ver e de se cuidar. Então, quando vocês olharem um coral, quando falarem de corais, lembra que os corais, eles são cobertos por milhares de pólipos, milhares de quinidários. Bom? Agora, a gente vai falar de uma coisa não tão legal. Dos acidentes com as águas vivas. Lembra que eu falei que nos tentáculos dela existe uma enzima
tóxica, né? Uma enzima que libera uma substância tóxica. Então, vamos lá. As águas-vivas, elas ficam flutuando, elas são capazes de nadar livremente pelo mar. O mar é a casa delas, né? Então, elas vão estar lá nadando tranquilamente. Então, esses quinidários, eles possuem células com substâncias tóxicas usadas na captura de suas presas, que estão localizadas principalmente nos tentáculos. Esse líquido tóxico esse líquido tóxico pode provocar dor intensa, vermelhidão e até bolhas. Então, é algo muito perigoso, né? Nós temos que tomar muito cuidado com as águas vivas, né? Com as caravelas. Essa imagem que eu coloquei para vocês é de uma caravela. Porque as caravelas é o que mais encontramos no nosso litoral piauiense. No litoral cearense também nós encontramos, tá? Então temos que tomar muito cuidado. Ela é linda, ela é belíssima, mas não devemos tocá-las, tá? Então, se vocês encontrarem essas caravelas na praia, na próxima viagem que vocês fizerem, então não toquem, tem que tomar muito cuidado. Mas se vocês se machucarem, se vocês tocarem, o que vocês vão fazer? Vocês vão lavar o local com água do mar, tá? Com a própria água do mar. Porque essa água do mar já vai ajudar a tirar esses tentáculos, porque eles ficam grudados na nossa pele, tá? E que depois disso, lavou com água do mar, tem que jogar vinagre, tá bom? Não pode lavar com água doce, com chuveiro, não tem um chuveiro não. E nem com álcool. O que você tem que fazer? Se tiver um acidente desse, você vai lavar com a água do mar, vai em seguida aplicar vinagre e vai ao hospital, tá bom? Que pode ser que seja que não seja tão agradável, né? Realmente não é agradável. Então, se continuar a dor, você vai ter que ir para o hospital para verificar o que aconteceu, tá bom? Nós temos até a imagem das pernas de uma pessoa onde a água viva, né, não se sabe se foi uma caravela ou uma água viva, os tentáculos dela prenderam na perna dessa pessoa, né, e deve ter causado uma dor muito grande. Tudo bem? Olha, eu separei um vídeo maravilhoso que eu gostaria que vocês assistissem, tá? Esse vídeo, na hora que a gente terminar a nossa aula, tá, vocês vão nos slides que eu vou estar mandando e vocês vão clicar nesse link, tá? Nesse link aqui, ó. E vão assistir um vídeo maravilhoso que fala exatamente sobre os quinidários. Mas quando eu falo dos quinidários, vocês vão ver o vídeo, é lindo, mostra realmente eles no meio ambiente mesmo, né? No mar. Então vai tirar algumas curiosidades, né? Por favor, assistam o vídeo. Eu vou querer discutir esse vídeo com vocês depois. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que tenham entendido um pouquinho sobre os quinidários, que tenha tirado algumas dúvidas, né? E que apareçam algumas dúvidas também, que se aparecerem, ó, pode falar com a tia Ju, que a tia Ju tá aqui para ajudar vocês, para tirar essas dúvidas, tá? E vou ficar aguardando a resposta. Meus queridos, muito obrigada, tá? Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês fiquem bem, tá? Se cuidem e até a próxima aula. Tchau!